Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. Uma alegria recebê-lo aqui para o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, nós estamos estudando aquele artigo de fé que diz que Deus criou o céu e a terra. E agora estamos estudando a criação do ser humano. Nós já vimos na aula anterior que Deus, então, ele cria com todo carinho, com todo amor, esta figura que é o ser humano. Deus olha para si mesmo para criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E agora nós vamos dar continuidade a esse estudo. Mas claro, antes nós vamos fazer a nossa oração inicial. Nós estamos unidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, agora que nós fizemos a nossa oração, vamos dar prosseguimento aqui com o parágrafo 362, tá bom? Vamos lá, diz o catecismo o seguinte, ó. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Já falamos várias vezes disso, né? O relato bíblico exprime esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo. Então, olha a nossa natureza material aí. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, o Espírito. Quando Deus sopra, é o Espírito. E o homem se tornou um ser vivente. Que legal isso, né? Então, Deus ele pega da terra a argila, né? E aí ele molda com a sua própria mão, coisa que ele não faz com os outros seres. Quando você toca, significa... Essa é uma simbologia também do carinho, da delicadeza, do cuidado, dos detalhes, da perfeição. Então Deus vai lá e molda com sua própria mão e depois ele sopra o seu espírito no homem. E o homem começa a ser um ser vivente. Isso significa que Deus fez o homem com corpo, portanto, parte desta natureza material, e alma. Eu sei que a gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom a gente lembrar de que nós somos constituídos de corpo e espírito. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Deus quis o homem. Deus desejou o ser humano muito. Deus quis demais. Já falamos na aula passada que nós valemos muito mais do que toda a criação. Somar tudo, o universo inteiro, não dá o valor que o homem tem, que cada filho tem para Deus. Cada ser humano tem para Deus. Muitas vezes o termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana, ou a pessoa humana inteira. Mas designa também o que há de mais íntimo no homem. A alma, né? É o que há de mais íntimo em nós. E o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. A alma significa o princípio espiritual no homem, aquilo que nos dá a vida. É o espírito, nosso espírito. Tanto que quando a pessoa morre, o que acontece? O espírito sai do corpo. Né? Há uma divisão temporária, porque quando Jesus voltar isso vai ser resolvido, né? Então, mas quando há a morte do ser humano, o corpo material, este que Deus fez da argila, permanece nesta terra, mas o espírito que não morre, ele vai ser julgado imediatamente. E é isso que São Paulo fala, que aos homens é dado morrer uma única vez e logo vem o julgamento. Certo? Então há uma separação. Mas o que o catecismo está nos dizendo aqui é que a nossa alma é o princípio de vida, é o princípio espiritual. Ele representa todo o ser mais íntimo do homem. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Olha só que legal isso aqui também. O corpo também participa da dignidade da imagem de Deus.
Isso é muito importante, gente. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque durante muito tempo, se a gente pegar o começo da igreja, nós vamos ter lá uma heresia que dizia o seguinte, que a matéria, o corpo, o mundo material, ele é mau. Mas a única coisa boa é o espírito, certo? Tanto que São João e os apóstolos vão combater essa heresia no início da igreja. Eles vão combater. E eles dizem, aquele que nega que Jesus veio na carne, esse é o anticristo. Aquele que nega que Cristo se fez carne. Como diz São João no seu primeiro capítulo do seu evangelho, e o verbo se fez carne. Ou seja, Deus realmente, esse Deus que é puro espírito, ele tomou uma carne humana, a matéria, exatamente para poder elevá-la. Porque se Deus não tivesse realmente se encarnado, a nossa humanidade não teria sido salva. Nós fomos salvos justamente porque Deus se fez carne, porque ele pegou esta carne que estava decaída pelo pecado e ele se encarnou sem pecado, mas a nossa carne ele salvou, ele resgatou com seu sangue, ele levou sobre si os nossos pecados, morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscita, então, ele introduz no céu novamente a nossa humanidade que havia perdido o céu. Lembra no livro do Gênesis, quando o homem peca? A gente vai falar da queda do homem. Então, o que acontece? A árvore da vida ela é fechada. O homem não pode mais ter acesso à vida, a essa vida imortal que ele tinha. Mas quando Jesus ressuscita, quando ele morre na cruz e ele ressuscita, o que acontece? A gente tem acesso novamente à imortalidade. Entende? Então, por isso é importante dizer que o corpo humano, ele participa da dignidade, da imagem de Deus. Não é só o espírito, não. E por isso que a igreja vai nos ensinar a cuidar do nosso corpo, a nos preocupar com o nosso corpo também, o corpo físico, material. Porque ele também é dignidade. Por isso que a gente não pode agredir uma pessoa fisicamente, né? A não ser que seja legítima defesa. Porque o corpo, no fim das contas, é o que é que São Paulo diz. Ele foi criado para ser morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. O nosso corpo participa desta presença real da Trindade em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em nós, moram e habitam em nós por meio do batismo. Quando nós somos batizados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a morar em nós. Essa é a fé da igreja, gente. Inclusive tem uma matéria chamada inabitação da Trindade. Ou seja, a Trindade habita na nossa alma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pelo batismo. Certo? Então não é que Deus está longe. Deus está em toda parte. Mas Deus também habita dentro de nós. E mais do que não apenas na nossa alma, habita no nosso corpo. Por isso que muitos santos, não é assim que acontece? O santo morre lá, a pessoa que vai ser canonizada, as pessoas pegam até parte do corpo dessa pessoa. Tem relíquias que são pedaços de ossos das pessoas, porque a gente acredita que o corpo é santificado. E tem santos na nossa igreja que tiveram uma santificação tamanha que o corpo chegava a resplandecer uma luz. A teologia mística explica isso. É um carisma da luminosidade. Alguns santos chegavam a refletir uma luz dos seus corpos. Tem pessoas que tocavam no corpo do santo e eram curadas. Por quê? Porque o corpo é santificado. São Paulo fala isso várias vezes, que nós temos que santificar não apenas a alma, mas também os nossos corpos, os nossos membros. Porque os nossos membros participam da dignidade, da santidade de Deus, da imagem e semelhança de Deus. E aí, olha só essa citação que tem aí no parágrafo 364 da igreja. Olha, isso aqui é de um documento da igreja chamado Gaudium et Spes. Diz assim, ó: unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atinge sua plenitude e apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor. Não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia.
e destinado à ressurreição no último dia. Nós cuidamos do nosso corpo aqui, não apenas para a gente ter saúde, porque a gente precisa ter, né? A máquina precisa estar funcionando, a gente precisa ter saúde, não só por isso, porque ela é templo do Espírito Santo, porque ela participa da dignidade da Trindade, da imagem e semelhança de Deus, mas também porque quando Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, se nós já tivermos morrido, se nossa alma já tiver desprendido desse corpo, já estiver no céu, por exemplo, e quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Diz o catecismo, e a igreja nos ensina há 2000 anos isso, o nosso corpo vai ser ressuscitado. Se tiver no cemitério, por isso que os cemitérios foram criados também. Os cristãos estimavam tanto o sepultamento dos corpos. Por quê? Porque o cristão entendia, lá no início da igreja já, que quando eles sepultavam este corpo mortal, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Porque na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? O nosso corpo vai se unir à nossa alma novamente. Só que aí o nosso corpo que outrora, neste momento, é mortal, ele vai ser transformado num corpo imortal. Então não somente a nossa alma será imortal, mas também o nosso corpo será glorioso, imortal. É o mistério da imortalidade dos corpos. E aí nós ressuscitaremos corporalmente também. Se a gente estiver no céu, nossa alma vai voltar para o nosso corpo, vai ser transformado num corpo imortal e nós vamos viver eternamente com um corpo glorioso. Porque é assim com Jesus, não é? Não é assim com Jesus? Jesus não está ressuscitado no seu corpo? Ele não ressuscitou só na alma, ele ressuscitou no corpo e na alma. O corpo dele é glorioso. Nossa Senhora, quando morreu, imediatamente ela foi levada ao céu de corpo e alma, ela recebeu um corpo glorioso. Aquilo que vai acontecer com a gente um dia, e assim nós queremos, um dia, na segunda vinda de Jesus, no retorno dele, como os anjos anunciaram aos apóstolos, quando Jesus estava subindo, eles disseram, por que vocês estão olhando para o alto? Não sabeis que esse Jesus vai voltar da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir? Então, nesse dia, quando Jesus retornar, nós teremos um corpo imortal, assim como o corpo de Nossa Senhora, que foi ressuscitado. Para ela, foi antecipada essa graça. A Virgem Maria, ela recebeu uma graça especial. Aquilo que nos aguarda no último dia, no retorno de Cristo, para ela já foi adiantado. Então, ela já tem o corpo e a alma unidos num corpo glorioso, que nunca morre, é imortal. Por isso que Nossa Senhora aparece por aí. E ela aparece com o seu corpo. Né? A gente poderia falar aqui, mas eu não vou falar porque senão vou me aprofundar demais no assunto, tá bom? Continuando aqui, no parágrafo 365. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. Ou seja, a gente só está vivo porque a gente tem uma alma. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. Interessante isso. O corpo e a alma eles não estão completamente unidos em nós. Por isso que se separam. Mas eles formam uma única natureza e a natureza humana. Essa é a natureza que é formada de corpo e alma, a natureza humana. Né? Por exemplo, a natureza angélica não é corpo e alma. É apenas alma, apenas espírito. Os anjos são seres puramente espirituais. Eles não têm corpo físico, eles não têm matéria. Tá? Mas o que constitui a natureza humana? Corpo e alma. A igreja ensina que cada alma espiritual... Olha que bonito isso aqui. Ó. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Eita, coisa boa, né? Não é produzida pelos pais. Cada alma espiritual é criada diretamente por Deus. Eu fui criado diretamente por Deus. Cada alma. Aqui ele não está falando de uma coisa geral, assim, todo mundo junto. Não. Cada alma espiritual foi criada diretamente por Deus. Então, se eu existo hoje aqui, é porque Deus já tinha me criado. Deus me criou. Eu já estava no coração de Deus desde toda a eternidade, porque Ele nos escolheu desde toda a eternidade. Eu já estava no coração dele desde toda a eternidade. Porém, no momento oportuno, Ele me criou. A minha alma foi criada diretamente por Ele. Por isso que Ele me ama tanto. Por isso que Ele me ama. A sua alma, meu irmão, minha irmã, foi criada diretamente por Deus.
como única e que não pode ser substituído por ninguém. E aí ele diz também, isso aqui, ó, que eu acabei de ler, essa alma não é produzida pelos pais. Quem cria a alma humana não é o homem e a mulher. Quando um casal se une para gerar uma nova vida, a contribuição do homem e da mulher, guarde bem isso, isso é extremamente importante da gente aprender. Quem cria o corpo, quem gera um corpo é o homem e a mulher. A contribuição do homem e da mulher é com a matéria. Mas quem entra com a alma é Deus. Portanto, olha, vamos lá, vamos falar aqui diretamente. Quando um homem e uma mulher se unem, eles não estão sozinhos. Quando uma vida vai ser gerada, é uma união entre três. É o homem e a mulher que contribuem com a parte material, porque Deus ordenou crescer e multiplicar-vos. Então a parte de nós, seres humanos, é entrar com a parte humana. Mas quem entra com a alma, com o espírito, é Deus. Quem insere aquela alma espiritual naquele ser humano é Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus é tão bom que ele quis que a gente criasse junto com ele. Quando a gente cria, quando uma pessoa é gerada, são três que estão agindo: o homem, a mulher e Deus. Por isso a sacralidade do ato conjugal. Por isso o ato conjugal é sagrado. Né? Ele não apenas une, não apenas une o homem e a mulher, claro, também para procriar, mas também a gente tem que pensar nesse sentido que Deus coloca a sua mão para gerar uma vida ali. Né? Por isso que alguns padres, eu lembro o padre Léo dizia muito isso, né? Que o altar do casal é a cama. Ali é gerada uma nova vida. Ali acontece uma união que já foi recebida no sacramento do matrimônio, mas que é ali consumada, né? No ato conjugal. Então, o ato conjugal é sagrado. Vamos lá, continuando aqui. E essa alma é imortal, diz aqui o catecismo. Essa alma que é introduzida neste ser humano, que vai ser gerado, é imortal, porque é criada por Deus imortal. Não morre. Vive para sempre. Então eu tenho uma alma que vive para sempre. Você tem uma alma que vive para sempre. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Está aqui no Catecismo, parágrafo 366. Continuando. Por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Às vezes aparece uma distinção, alma e espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Tipo, como se existisse assim, corpo, alma e espírito, como se existissem duas coisas. Na verdade, espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Então não existe uma diferença, tá? Na realidade, o espírito, olha o que diz o catecismo, o espírito significa que o homem está ordenado para esse fim sobrenatural. Então, quando na Bíblia você lê que o homem tem um espírito, significa exatamente esse fim sobrenatural do homem, esta imortalidade, né? Esse mundo espiritual. E que a sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Então, essa alma humana, que aí sim a nossa alma, essa alma que nós temos, ela é elevada gratuitamente à comunhão com Deus. E, por fim, a tradição espiritual da Igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de fundo do ser, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Então, além da gente ter essa palavra espírito, que está falando sobre este mundo espiritual a que o homem é chamado, temos a alma, né, que é esse ser interior que é elevado a Deus. Tem também a palavra coração, que é o mais íntimo do ser humano, onde ele toma as decisões. Tá? Meu coração está dizendo para fazer tal coisa. Deus habita no meu coração, ou seja, naquele mais íntimo do meu ser. É o lugar das decisões, é o lugar
do amor mais profundo. É onde está o coração. Quando a Bíblia se refere ao coração, é isso, tá bom? Gente, eu vou parar novamente por aqui. A gente ainda tem mais um pouquinho para falar sobre esse tema. Eu vou pausar porque a aula está muito longa, já tem 20 minutos aqui, mas a gente continua no próximo vídeo. Então, se você, meu irmão, não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo, tá bom? Que aí você ajuda também esse canal aqui a chegar a mais e mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.